Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para explicar as atividades dessa semana e da próxima semana, tá bom? E eu espero que vocês assistam os vídeos que eu vou enviar, esse e os outros, explicando os assuntos, certo? E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. Então, na língua portuguesa, o assunto é palavras com R ou RR. O R, ele pode vir no início da palavra, no meio da palavra, aqui também aparece no meio da palavra, certo? Então, o som do R, ele vai mudando de acordo com a regrinha que vocês vão entender depois que assistir o vídeo. No início da palavra, o R, ele pode ter som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, como a gente vê no caso de rei. No meio da palavra, quando é um R só, aí ele já muda o som, vai para Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, como no caso de pera, ó, P, Rá. E rei, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, tem o Ré, certo? Como aqui a gente vê em rádio, ó, rádio tem o som do Rá. E em pera, tem o som do Rá, certo? Então, vocês vão assistir o vídeo direitinho e vão entender. No caso de carro, a gente pode ganhar o som do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru no meio da palavra, só que tem que usar os dois R's, tá bom? Então, eu tenho essa atividade e tenho essa aqui também, que é para vocês exercitarem, tá bom? Então, eu tenho a palavrinha carro, barata, urubu, borracha, amora, jarro, corrida, pirulito, garrafa, torrada, barraca, carroça, serrote, cadeira, cachorro, barriga, farol, barro, caracol e girassol. Certinho, gente? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Essa aqui é a atividade de língua portuguesa, tá bom? Olá, meus amores! Na nossa atividade de matemática, nós vamos continuar estudando o sistema de numeração decimal. Eu vou postar um vídeo que vai explicar bem direitinho para vocês o que é a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Mas eu fiz aqui esse quadro para vocês entenderem um pouquinho melhor, certo? Então, quando eu tenho uma unidade, que eu coloquei a letrinha U, que representa unidade, eu tenho o quê? Uma coisa, como por exemplo, este lápis, uma unidade. 2 unidades, 2 coisas. 3 unidades, 3 coisas. E assim sucessivamente, certo? Quando eu tenho 10 unidades, deixa eu colocar aqui. 10 unidades, eu vou ter o quê? Eu passo a ter uma dezena. Olha aqui, uma dezena tem 10 unidades. 2 dezenas, 20 unidades. 3 dezenas, 30 unidades. E assim sucessivamente, certo? Quando eu tenho 10 dezenas, eu passo a ter o quê? Ó, 10 dezenas, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma centena, certo? Porque 10 dezenas é o mesmo que 10 vezes 10, que dá igual a 100. Então, eu vou ter uma centena. Então, uma centena vale 100. 2 centenas equivale a 200, 3 centenas a 300 e assim sucessivamente, certo? Então, quando eu tenho 10 centenas, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter o que a gente chama de unidade de milhar. Uma unidade de milhar equivale a 1000 coisas. 2 unidades de milhar, 2000.
E assim sucessivamente, certo? Então, vejamos aqui. Uma unidade de milhar mais 2 centenas mais 3 dezenas. Quanto é que dá, gente? Então, vamos lá. Uma unidade de milhar. Quanto é uma unidade de milhar? 1000. Então, aqui o numeral 1000 mais... Quanto é 2 centenas? Vamos ver aqui. 2 centenas. Aqui, 200. Mais 3 dezenas. Quanto é 3 dezenas? Aqui, 30. Mais 30. Quanto é que dá? 1230. Que vai ser representado assim, 1230. Certo? Ok? Então, vamos tentar fazer a nossa atividade. Certinho? Então, depois de assistir o vídeo de matemática, vocês vão vir aqui responder essas questões. Temos aqui nessa primeira atividade, que é para decompor os números e escrever por extenso depois, vocês vão seguir o exemplo. Aqui o numeral 123. O que é que foi feito? Ele foi separado em unidade, dezena e centena, certo? Então, o 1, que representa o 100, foi colocado aqui. O 2, que representa o 20, foi colocado aqui. E o 3, que é a unidade, foi colocado aqui, somando, certo? Com o sinal de adição. 100 mais 20 mais 3, ok? E depois, a gente escreveu aqui, ó, uma centena, que é o 100. 100 representa uma centena. 2 dezenas, que é o 20. E 3 unidades, que é o 3, certo? Vocês vão fazer assim, da mesma forma com os outros números, tá? Esse aqui, que parece ser o mais difícil, como é que a gente vai fazer? Então, nesse numeral aqui, nós temos 1567. Então, primeiro temos o numeral 1000, mais o numeral 500, mais o numeral 60, mais o numeral 7. Eu só quero que vocês façam isso. E depois vai escrever por extenso. Como é que se escreve 1567? Vamos escrever aqui dentro, 1567, certo? Outra atividade que eu trouxe de matemática, essa aqui ainda tem essa atividade aqui. Atividade 2. O que é para fazer? É para fazer a leitura dos números por extenso e escrever o numeral que essa leitura representa. Por exemplo, aqui, 2 centenas, uma dezena e 5 unidades. Então, a gente pode começar pelas 5 unidades. Botou 5. Uma dezena, o numeral 1. E 2 centenas, o numeral 2, que representa o 215. Da mesma forma, vocês vão fazer com os outros numerais. Vocês vão ler e escrever como é que é representado eles em números, certo? Então, depois vocês vão vir fazer essa outra atividadezinha que é bem facinho para entender o que é a unidade e o que é a dezena. A unidade, ela vai estar ocupando uma casa, que é a casa
obviamente, das unidades. E as dezenas vão estar ocupando a casa das dezenas. Então, vocês vão fazer de acordo com o exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, foi separado 10 pirulitos, que formam o quê? Formam uma dezena. Quantos pirulitos sobraram? Só sobrou um pirulito. Então, vem um para a casa da unidade. E como só tem uma dezena, vem o um para cá, para a casa das dezenas. Então, ficou o numeral 11, a quantidade 11. Tem 11, ao todo tem 11. Só que cada um no seu espaço. O 1 das unidades na casinha das unidades e o 1 da dezena, que representa o 10, né? Na casinha das dezenas. Então, temos o numeral 11 ao todo, que é o 10 mais 1, que é igual a 11. Então, seguindo o exemplo, vocês vão fazer do mesmo jeitinho, tá certo? Essa é a nossa atividade de matemática, ok? Na atividade de ciências, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 14 e 15 do livro, certo? Que vai falar sobre respiração e alimentação dos animais. Depois que vocês realizarem a leitura, vocês vão vir aqui responder essas questões, tá bom? Boa atividade! Na nossa atividade de geografia, eu não enviei para vocês imprimirem porque vocês vão fazer no livro, tá certo? Então, vocês vão lá para a página 14 e 15. Primeiro, vocês vão ler esse textinho do início da página 14 e depois vocês vão fazer a atividade que está na página 14 e na página 15, que é a continuação do nosso texto que nós já lemos na semana passada sobre a paisagem e seus elementos, tá bom? Na nossa atividade de história, vocês vão vir aqui na página 10 e 11 do livro, tá? Deixa eu passar aqui para 11, ó, 10 e 11 do livro de história. E vocês vão ler esse texto que fala sobre o espaço público, certo? Depois de realizar a leitura sobre o espaço público, ó, espaço público aqui, e os tipos de espaço público, aí vocês vêm aqui e realizam a atividade de história. Então, a atividade vai ser de acordo com o texto, tá certo? Tem que ler o texto para fazer a atividade. Então, vocês vão responder cada uma dessas questões, ok? Essa é a nossa atividade de história. Na atividade de arte, eu quero que vocês façam a leitura do texto do livro nas páginas 10, 11 e 12, que se refere à arte pode ser feita com tudo. Então, nesse texto, vocês vão ver que a arte pode sim ser feita com tudo, até com coisas que a gente acha que deveria ir para o lixo. Elas podem sim ser reaproveitadas para fazer arte. Então, vocês vão ver os materiais da arte, os materiais das artes visuais e os materiais da música. Depois que fizerem a leitura, vocês vão vir e responder essas atividades aqui. Em ensino religioso, eu trouxe para vocês duas datas muito importantes, que é o Dia dos Avós, que já passou, foi no fim de semana, certo? Foi no domingo, dia 26 de julho. E o Dia dos Pais, que ainda vai chegar, que é no dia 9 de agosto, certo? Vamos falar primeiro da atividade sobre os avós. Nós temos aí uma vovó que está com os seus netinhos e cada um deles está falando uma palavrinha bem bonita sobre os sentimentos. Então, eu quero que vocês façam uma listinha de sentimentos, tá bom? E vão anotar
Quais sentimentos que nós temos por nossos avós, por nossa avó, por nosso avô, pelo aquele vizinho da gente que já é mais velhinho, que também a gente pode considerar vovô ou vovó. Então, vocês vão colocar aí, tá certo? Sobre a atividade do Dia dos Pais, eu trouxe um caça-palavra para vocês acharem algumas palavrinhas como amigo, bonito, bondoso, carinhoso, honesto e trabalhador. Todas essas palavrinhas estão se referindo ao papai, tá bom? Meu pai é amigo, bonito, bondoso, carinhoso, honesto, trabalhador. Então, vamos achar essas palavrinhas aí na atividade, tá bom? Na nossa atividade de educação física, eu trouxe para vocês mais um esporte, que é o voleibol. Então, vamos ler o texto e conhecer esse esporte. Depois, vamos responder a atividade com perguntas sobre o texto, tá certo? A nossa atividade de projetos integradores é do livro também, na página 11, então não precisa imprimir, tá certo? Eu coloquei a página para vocês poderem visualizar. Continuando o assunto de organizar coisas, nós vamos fazer uma atividade prática organizando botões. Então, a atividade vai sugerir os materiais que vão ser necessários e vocês vão acompanhar o passo a passo para realizar essa atividade. Quem não tiver botões em casa para realizar a atividade, eu vou enviar, é só me solicitar que eu vou enviar para vocês os botões num documento do Word e vocês vão imprimir para realizar essa atividade, tá certo? Então, essa é a atividade de projetos integradores.